Boa noite, meu nome é Gabriel, trabalho aqui no Centro de Integração Cultural Causa do RA. Boas-vindas a todas e todos. Hoje a gente tem a satisfação de poder conversar com a Luciane Rosa e com o André Faraco. Também a gente tem a satisfação de lançar as publicações dos nossos conteúdos do patrimônio da USP, sobre os quais vai falar a equipe responsável pela definição dos roteiros. Então, nossa programação hoje vai ser fazer essa conversa, essa discussão. Primeiro a gente vai ouvir nossa equipe para falar dos roteiros e depois eu vou passar a palavra para o Ciene e Alba. Obrigado, gente. Boa noite. Acho que a gente pode se apresentar primeiro. Eu sou a Camila, eu faço arquitetura na FAO e eu sou bolsista aqui do CPC desde de agosto do ano passado, nesse projeto dos roteiros do patrimônio da USP. Boa noite, meu nome é Thaís, eu faço História na FUVEST e, assim como a Camila, eu sou bolsista desde agosto nesse projeto de roteiros. Boa noite, eu sou a Thaís, também faço arquitetura lá na FAO e a gente começou juntas, então desde agosto a gente está nesse projeto. Aí acho que a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto dos roteiros, como ele surgiu, como a gente oferece eles atualmente. E aí acho que começar contextualizando um pouco como a gente enxerga o patrimônio universitário aqui no Centro de Preservação Cultural da USP, que é um jeito que a maneira de ver o patrimônio universitário que a gente usou para desenvolver os roteiros e que a gente usa para oferecê-los também. E aí é muito baseado na Carta Patrimonial da USP, que foi publicada em 2017 pelo CPC, que vê os bens culturais universitários não só como lugares, edifícios monumentais, mas como envolvendo espaços, sítios e conjuntos arquitetônicos urbanísticos, lugares de memória e de consciência em paisagens, criações científicas, artísticas e tecnológicas. Então, uma gama de bens relacionados a vivências universitárias das três categorias. E é nesse sentido que a gente tenta mobilizar o patrimônio nos roteiros. E aqui alguns exemplos desses bens que a gente identificou, e todos eles são pontos que a gente passa e fala nos nossos roteiros, alguns no centro de São Paulo, outros na cidade universitária. E aí agora falando um pouco mais sobre a criação desse projeto. Ele é um projeto de extensão universitária que foi realizado pela Flávia Brito, atual diretora da casa, em 2022, e ele é um projeto que visa elaborar experiências de ensino-aprendizagem em percursos caminháveis, todos eles caminháveis, mobilizando justamente esses patrimônios universitários que a gente identifica e que a gente pesquisou e acha que são importantes para mobilizar todos esses sentidos do patrimônio universitário. E aí, atualmente, a gente tem 3 roteiros na cidade universitária do Trintã, que foi o primeiro, e no campus São Carlos, no interior. E aí surge também a ideia de fazer o roteiro no centro de São Paulo, justamente para contar essa história do início da USP, que estavam no centro, e mobilizar esses outros edifícios que não são mais, ou não são tanto utilizados pela graduação, pelo ensino, mas casas e bens do centro que são utilizados também para atividades de extensão, como essa casa aqui, ou o Centro Maria Antônia, etc. E aí, aqui um pouco da equipe que faz parte da elaboração dos roteiros. Quem coordena é a Flávia, a equipe de estagiários, bolsistas e o corpo técnico da casa. E aí, essa elaboração ela é longa e ela começa muito com uma sistematização e uma pesquisa histórica de cada um dos bens que a gente identifica na cidade universitária, tentando, por meio dessa pesquisa, também entender o que é interessante ou não de colocar nos roteiros para mobilizar todos os sentidos do patrimônio
e fazer sentido para as categorias, enfim, e fazer sentido também como um percurso caminhado. E aí, depois dessa pesquisa, a gente parte para a proposta gráfica e para a elaboração mesmo dos roteiros, que é isso, são muitos bens. E na elaboração a gente fez diversas tentativas, diversos percursos possíveis até chegar nos ideais. E também elaborou uma proposta gráfica de um mapa, de uma linha do tempo, que conseguisse contar essa história dos roteiros. E aí, esse é um material que a gente distribui normalmente, que é um folheto, e aí de um lado tem o mapa, com o percurso sugerido, que é sugerido porque tem várias formas de se fazendo, e tem uma linha do tempo também, e algum textinho sobre cada parada, mas conforme foi passando o tempo, a gente percebeu que a gente queria mais para essa publicação. A gente queria que ela trouxesse mais informações, e aí foi a ideia de criar os livretos, que é o que a gente está lançando hoje. Tem lá fora para quem quiser pegar. E aí são os livretos de cada um dos 3 percursos que a gente tem, e que procuram olhar para esses roteiros em 3 eixos. Os eixos da memória, da materialidade e dos usos atuais. Com mais detalhe do que o que a gente tinha nos folhetos que a gente entregava nos oferecimentos. E aí, agora, para falar um pouco mais sobre os roteiros mesmo, eu passo a palavra para vocês. Bom, para a gente poder falar um pouco do roteiro, é importante lembrar que a gente faz todo esse percurso a pé. Então, ele sempre vai estar em uma constante mudança, de vez em quando, por diversos quesitos, talvez até mesmo a natureza. Às vezes está muito sol, e aí as pessoas têm que beber água, têm que parar. Mas o campus Butantã, o roteiro, ele é extremamente focado muito mais na vivência universitária. Então, são bens culturais, patrimônios culturais, tudo girando em torno da própria universidade em si. Então, são as experiências universitárias, como as pessoas vivem lá, esse histórico. Então, é muito interessante, porque a gente oferta, no caso, a gente não oferta são cartas, são 3 pessoas, mas o do centro do Butantã, quando você para pensar, eles parecem ser muito semelhantes. Mas quando você está realmente entendendo ali o roteiro, eles são muito diferentes entre si. Porque a gente passa por diversos pontos, por exemplo, agora a gente começa o roteiro no CP, que é o Centro de Práticas Esportivas, e o motivo pelo qual o CP ele é importante atualmente para os alunos é extremamente diferente, por exemplo, do porquê os pontos do centro são visitados pela gente. Porque o CP, a gente leva em conta, igual o que a Camila disse no começo, os usos atuais, a história e a materialidade. Então, a gente passa no CP, a gente conta toda a história do velódromo, a gente conta a história do porquê ele foi construído, me perdoa, mas é de extrema importância a gente também falar sobre o uso atual da química, porque o CP é um lugar extremamente importante para todos os estudantes que passam por lá diariamente, porque além da faculdade e além de usarem para praticar esportes, ele é muito uma questão de permanência estudantil. E isso acontece em diversos pontos da cidade universitária que a gente passa. Então, do CP a gente vai para o CRUSP. O CRUSP é extremamente interessante ver as pessoas vindo do CRUSP. A gente consegue falar sobre o DCE lá, consegue falar sobre a região central, sobre o SINUSP. Depois a gente vai para a Praça do Relógio, que também passa na frente da reitoria. São diversos pontos divertidos, a gente também vai passar na ECA, passar na frente da FEA, vamos na FAO, do Leste brasiliano, e tenta construir um percurso possível de ser feito. Aliás, você está caminhando, também não vamos conseguir passar muito longe, mas que seja interessante, que consiga colocar esse reflexo e esse debate sobre o patrimônio cultural na USP. Inclusive, ele não vai se limitar só
edifícios. A gente também passa pela Figueira Antiga do Celeste, que fica na frente do prédio da Geociências, na frente do prédio da Geociências. E a gente consegue fazer até certas dinâmicas divertidas com as pessoas que estão participando do roteiro. Para escolher quais os pontos passar num roteiro é bem divertido, na verdade. Porque você pensa tanto atualmente quanto antigamente, como eu já disse. Mas um dia, contando uma breve história, eu estava conversando com uma amiga minha que mora comigo. E eu estava contando sobre a ideia dos roteiros. Ela acha muito divertido. E eu falei para ela que a gente passava na Prainha da ECA. Afinal, ela estudou na ECA. E ela não entendia por que a Prainha da ECA seria considerada um patrimônio universitário, cultural, assim, importante para a gente estar passando lá. E eu fiquei tipo, mas amiga, o que significa Prainha da ECA para você? E ela respondeu, é um lugar muito importante para todos os alunos, a gente sempre tá lá, sabe? E eu fiquei, pois então, sabe? Exatamente isso. Se você considera esse lugar importante assim, ele é especial para os alunos, então ele tem aquele valor. E ele tem que ser mostrado esse valor. Então, a concepção dos bens culturais, ele vai passar por tudo isso. A gente pensa também, além das nossas próprias experiências, as experiências das pessoas que passam pela universidade. E isso é muito interessante de ver. Então, a gente tem exemplos agora nessas fotos sobre roteiros que a gente já fez ali na Praça do Relógio, da FEFELESH. É legal comentar também que a gente não faz os roteiros só na programação que sai, às vezes, por exemplo, esse segundo foi na feira de profissões da USP, eu lembro, e é bem divertido porque vai bastante gente, as pessoas ficam bem interessadas. E aí, às vezes, tem turmas de escolas. E é bem legal o campus Butantã, porque a maioria das pessoas são alguns estudantes que querem passar na USP. Também tem ex-estudantes, o que é bem divertido, porque as pessoas têm uma experiência a mais, elas conseguem comentar muito mais sobre o campus, falar, tipo, na minha época era desse jeito, a gente fazia tal festa, ou senão, sei lá, na ditadura. E umas histórias muito divertidas, é bem legal. E a gente também tem o centro de São Paulo. O centro de São Paulo, ele é um pouco diferente da cidade universitária, né? A gente também foca no patrimônio universitário e nas experiências do pessoal que já teve lá. Mas hoje em dia as vivências atuais elas são bem diferentes. Então a gente consegue linkar assim, uma coisa a outra. A gente não passa só nos patrimônios que são da USP atualmente. A gente passa em alguns edifícios que estão no roteiro, eles fazem parte do percurso, mas não necessariamente se limitam à USP. E é bem divertido porque a gente consegue entender esse patrimônio universitário a partir da própria cidade, que é como está escrito ali. Então, nós passamos aqui na casa da Dona Yaya e é interessante você perceber que você consegue entender mais ou menos como funciona até a própria história por hoje em dia. Tipo, essa casa, entender, como eu posso dizer isso? Entender a materialidade da casa para conseguir entender como as elites paulistanas viviam naquela época, sabe? Então, você vê, por exemplo, o Selma, que é onde a gente passa, que é o Centro Universitário do Maria Antônia. Você chega lá e nós falamos, por exemplo, sobre a Batalha do Maria Antônia. E você consegue visualizar aquilo. E isso é muito legal, porque não envolve só o patrimônio que você está ali agora entendendo e vendo. Não, envolve toda a cidade ao redor, envolve toda a história daquilo. E o roteiro do centro, ele meio que faz isso com a gente. Ele é muito divertido, ele é um dos meus favoritos. E pode passar. E a gente também tem fotos desses roteiros. A gente passa pela casa da Dona Yaya, o centro do Maria Antônia, a Fal Maranhão, a São Fran, é bem legal. E nós temos diversos recursos para fazer esses roteiros que a gente vai planejando, mudando conforme o tempo, né? E a Camila vai falar um pouco mais sobre isso.
Bom, então, fazendo os roteiros, a gente viu a necessidade de implementar eles de alguma forma, porque são grandes percursos, caminhados, e a gente foi sentindo algumas necessidades, algumas demandas foram surgindo das pessoas que iam, da gente mesmo vendo aquilo acontecer. E uma das coisas que a gente faz para complementar esses roteiros são os audioguias. Atualmente a gente só tem eles no centro de São Paulo, mas a gente está desenvolvendo também para a cidade universitária. E eles são interessantes porque além do que a gente vai comentar durante o roteiro, eles complementam de outra forma também. Então, eles vão complementar a história daquele espaço, ou o que aquele espaço conta pra gente com outros depoimentos. A gente pega alguns documentários, fala de algumas pessoas e complementa até com recursos sonoros para enriquecer o roteiro. Então, geralmente, a gente faz entre os meios dos caminhos esses áudios guias. E também dentro do espaço, assim, para você ir ouvindo e vivenciando aquele lugar. Por exemplo, quando a gente vai na Sanfran, a gente tem um áudio de um... Isso, de um ato, da leitura do ato exato. E é super legal porque você está ali vivenciando aquele espaço, você está caminhando, você está conseguindo imaginar, você está ouvindo, enfim, então é uma experiência mais sinestésica. Além deles, a gente também implementou o uso de fotos, porque a gente sentiu necessidade, às vezes a gente comentava alguma coisa e ficava só na imaginação das pessoas, assim, então a gente começou a trazer algumas fotos, algumas matérias de jornal para complementar tudo aquilo que a gente vai falando durante o roteiro. Então, a gente tem essas diversas experiências ao longo do roteiro. Então, tem essa experiência da gente falando, tem essa experiência mais visual, de como era, tem essa experiência sonora. Então, tudo isso para complementar e aí acaba virando uma experiência bastante sinestésica. Você consegue entender bastante do que a gente está... o que já aconteceu ali e o que acontece, né? A programação dos roteiros ela é mensal. Todo mês a gente faz na última quarta-feira do mês. E aí são oferecidos... São cargos oferecidos, na verdade, de 6 em 6 meses, se eu não me engano. Mas na cidade universitária e em Butantã a gente vai revezando. Então, um mês a gente oferece o roteiro na cidade universitária. No mês seguinte, no centro de São Paulo. E a gente vai revezando eles dessa forma. Pode pensar. No começo dos roteiros, eles eram oferecidos no mesmo mês. A gente fazia tanto a cidade universitária como o centro, mas a gente foi vendo que não funcionava bem, até pelo número de pessoas que a gente tinha, que conseguia gerir ali os roteiros, e a gente começou a fazer dessa forma, meses alternados. E geralmente a gente tem mais procura no campus Butantã, mas isso alterna um pouco. Geralmente no começo do ano tem bastante gente, alunos, assim, pessoal que está interessado em passar na USP. Mas é super interessante, grupos grandes ou pequenos, a gente tem bastante troca com o público, então isso é bem legal, assim, a gente consegue, se são grandes grupos, eles conversam entre si, se são grupos pequenos, a gente consegue trocar bastante entre nós, assim. Então, independente da quantidade de pessoas que acaba indo, sempre tem bastante essa troca que é bem interessante. E quando a gente está fazendo os roteiros, como eu disse, essa troca é muito importante. Então a gente consegue tocar em outros pontos que não só esses mais óbvios, digamos, do patrimônio. E uma coisa interessante também é que as meninas comentaram, a gente não trabalha só com patrimônio material, né? Então, esse prédio é tombado por causa disso. São vários outros motivos. A gente tem o patrimônio material também, que a gente acaba discutindo dentro dos roteiros. E é muito interessante porque a gente tem bastante troca com o público, então a gente consegue passar nesses lugares de memória e ouvir a memória das pessoas. A gente passa nesse monumento que fala sobre a ditadura e já aconteceu de ter uma pessoa que estava fazendo o roteiro e comentando: nossa, eu tinha um amigo que o nome dele está escrito aí, assim, e ela compartilhou uma vivência super interessante. Da mesma forma,
os outros lugares que a gente passa e a gente consegue ouvir a memória de ex-alunos, professores, e uma troca também com um público que não é da USP, né? Porque é um roteiro que pode, qualquer pessoa que estiver interessada pode participar. Então, trazer as pessoas para dentro da USP também, além de tudo, também é muito importante para a gente, ter toda essa troca de nós como universidade para com a sociedade. É isso, né? É isso, gente. Obrigada. Vou passar a palavra ao referato. André é arquiteto urbanista, mestre e doutorado em arquitetura urbanista. Desde 2009, ele é pesquisador do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Estudos de Linguagem de Arquitetura da Cidade, UNELAC, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos. Foi presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santa Bárbara do Oeste. Recebeu o prêmio Destaque Cultural da categoria Patrimônio Histórico Mobiliário em 2020, concedido pela Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, é membro do Icomos Brasil, e autor do livro Educação Patrimônio em São Carlos, identificando referências culturais na Universidade de Penson. Obrigado, André. Bom, boa noite a todos. Eu sou André Parra, conforme o Gabriel já me apresentou. Eu quero agradecer o convite do CPC para estar aqui nessa noite, conversando um pouco sobre o trabalho que eu venho desenvolvendo aí nos últimos anos, especialmente com o patrimônio universitário, São Carlos. Então, eu montei uma breve apresentação para mostrar um pouco aí como eu tenho trabalhado isso. Na verdade, se trata de uma experiência de educação patrimonial que a gente realizou com os universitários do campus do São Carlos, e ela é dividida em duas ações. Uma ocorreu no segundo semestre de 2021, ainda remota, com 20 alunos. Remota porque naquele momento a USP ainda estava com as atividades exclusivamente remotas, ainda não existiam atividades presenciais por conta da pandemia. Desses 20 alunos, a maioria eram do curso de arquitetura e urbanismo, mas nós tínhamos alunos da engenharia civil e da engenharia química. Para quem não conhece o campus de São Carlos, nós temos a arquitetura e depois todas as outras engenharias possíveis, né? Está lá a arquitetura juntos. Então mas é curioso que nós temos participação dos alunos da engenharia civil e da engenharia química. E depois, no segundo semestre de 2022, aí nós conseguimos fazer uma ação presencial, com a maioria também alunos da arquitetura, mas nós tivemos alunos da engenharia civil. E o objetivo da experiência foi realizar em cada ação um processo educativo que oportunizasse aos alunos a desnaturalização do cotidiano da universidade sob a perspectiva do patrimônio cultural, de forma a identificar esse patrimônio, interpretá-lo e também representá-lo. Ou seja, a proposta foi, além de identificar e interpretar, elaborar formas de representação desse patrimônio. Então, a primeira ação, aí, em 2021, ela surge no contexto da minha pesquisa de mestrado, que é Educação Patrimonial, Processo Participativo de Identificação de Referências Estruturais Universitárias do Campus USP São Carlos, e a segunda ocorreu em 2022. Como que nós montamos essas ações? Elas ocorreram como uma disciplina optativa, de um semestre oferecida aos alunos de graduação de todos os cursos do campus. Então, ela foi liberada para todos os cursos, não exclusivamente para arquitetura, justamente porque a gente gostaria de contar com a participação dos outros cursos. Mas, como eu disse, de acordo com a especificidade do campo lá em São Carlos, da arquitetura e depois todas as outras engenharias, digamos que não existe tanto um diálogo um vínculo tão íntimo entre os institutos. Então, nós nos demos por satisfeitos de ter os interessados da engenharia civil, da engenharia química, para nós já foi muito bom. E ela foi estruturada, essa disciplina, sinteticamente, em 3 grandes etapas, né? Na primeira etapa, a gente privilegiou as experiências dos alunos. Então, para isso, a gente propôs algumas reflexões
sobre o cotidiano do universitário da USP de São Carlos, os hábitos, as experiências, as relações, os lugares que frequentam. Então, de forma a mobilizar que os alunos trouxessem essas experiências deles como universitários para a disciplina, né? E de que forma trazer essas referências? Utilizando linguagem de representação. Não trazendo só a linguagem verbal, mas a linguagem do desenho, a linguagem fotográfica, a linguagem da colagem, né? Entendendo que só o verbal ou só o imagético não seria suficiente para representar essas experiências do cotidiano. E o cotidiano, a gente entende que existe uma membrana que deixa esse cotidiano muito opaco. Então, a gente precisa sair do verbal, precisa sair da linguagem escrita para a gente conseguir quebrar essa membrana, né? Então, mobilizar outras linguagens foi muito importante nessa etapa. Só queria fazer um parênteses também, né? Que conforme nós vimos aqui, as meninas apresentando antes o roteiro, né, focar muito aqui em São Paulo. Para quem não conhece, São Carlos é uma cidade de 250 mil habitantes. Então, nós estamos falando de uma cidade no interior de São Paulo, uma cidade, assim, porte médio, mas é infinitamente menor que São Paulo. Então, a vivência universitária, ela é muito perceptível no cotidiano de toda a cidade. São Carlos não tem só a USP, tem a Universidade Federal também. Então, a cidade vive praticamente em função das universidades, né? Então, existe a dinâmica universitária de São Carlos, ela é muito diferente, é muito específica. Na etapa 2, aí a gente dá início à construção de conhecimento sobre esse patrimônio, ou seja, entender que o patrimônio é portador de referenciação, a identidade e a memória a partir das vivências e experiências dos universitários, ou seja, tudo aquilo que foi mobilizado na primeira etapa da disciplina, né, foi construído de forma dialógica com os alunos e que aquilo eram as referências culturais deles como universitários, né? E, para isso, a gente continuou mobilizando linguagens de representação para além da linguagem verbal. Então, aqui na foto, por exemplo, a gente construiu mapas coletivos com os alunos sobre essas referências que eles trouxeram. Então, esse mapa aqui, por exemplo, que está ali em cima da mesa, é o mapa do TUSCA. O TUSCA, para quem não conhece, é a Taça Universitária São Carlos, que é a maior festa universitária do Brasil. Ela atrai 30 mil pessoas por dia, são 4 dias de festa. Então, isso foi uma coisa que surgiu de vários alunos, né, o TUSCA. E é uma festa que já tem várias décadas de existência. E para a gente ir sistematizando esse conhecimento que se construía sobre o campo do patrimônio a partir da vivência e experiência deles como universitários, ou seja, a gente foi identificando e interpretando esse patrimônio, a gente propôs a atividade de inventário participativo, mas também utilizando linguagem de representação, ou seja, para além daquelas fichas tradicionais que a gente se conhece, do inventário participativo, né, que está lá no material do IFANS, disponibilizado publicamente, trazer outras linguagens de representação, que não fossem também só fotográficas, fosse a do desenho, fosse a da colagem. E aí, por fim, como comunicar esse conhecimento construído, né? Ou seja, a gente passa da identificação e da interpretação para uma teorização desse patrimônio que eles identificaram, e agora eles precisam comunicar esse conhecimento que é só da vivência que eles teorizaram. Então, entendendo que o patrimônio é um desempenho, um processo cultural relacionado à negociação, criação e recriação de memórias, valores e significados culturais, e também entendendo que o patrimônio ele deve ser aprendido como um valor agregado de informações sobre o objeto, ou seja, o patrimônio ele é um objeto informacional em constante desenvolvimento.
a gente chegou à definição de que a forma ideal para a gente disponibilizar esse inventário era via Instagram. No primeiro momento, a gente estava numa pandemia ainda, estava remoto. Então, obrigatoriamente, a gente tinha que escolher alguma ferramenta digital para fazer isso. Mas a gente, conforme ia sendo publicado, a gente viu que foi a melhor escolha. Uma vez que o Instagram era bastante dinâmico, então você vai lá, você vê que as pessoas se marcam, você vê que as pessoas fazem comentários, você vê que as pessoas encaminham um para outro. Então foi uma forma bastante dinâmica de comunicar esse conhecimento sobre esse patrimônio. E ao mesmo tempo é uma linguagem bastante conhecida do público universitário. Eles já usam isso, já usavam o Instagram, não foi nenhuma novidade para eles. Então, os resultados de 2021, eu vou fazer um apanhado geral, porque senão ficar falando trabalho por trabalho aqui, eu não teria tempo suficiente. Peço até por gentileza, Gabriel, para não me deixar extrapolar no tempo. Então, um grupo, por exemplo, em 2021, ele trabalhou na categoria lugar, né? E eles elaboraram um jogo da vida universitária, né? Baseado no jogo da vida da Estrela, que é um jogo bastante conhecido, onde se começa no início ali, aqui embaixo, a rodoviária São Carlos, é o início de tudo, é o início da própria graduação, porque a maioria dos alunos são de outras cidades, não são de São Carlos, e vão passando por lugares que são importantes para a vida universitária de São Carlos. Então, se a gente for passando por aqui, tem aquele chamam de Açaí, que é uma loja de açaí bastante conhecida ali perto da USP. Depois, algumas coisas do próprio campus, então o prédio da engenharia, que é o prédio mais antigo do campus lá, que é uma referência de arquitetura moderna, o bandejão, esses arcos da escola de engenharia, e o final é a escola com a praça do Parque do Cartódromo, que pode ser relacionado com o final de semana, porque é um passeio que eles fazem no final de semana, ou o final, enfim, o destino é esse, é bem legal. Outro grupo trabalhou na categoria saber e eles identificaram que a prática das escritas e dos desenhos nas paredes do Instituto de Arquitetura é um patrimônio cultural universitário. Eles identificaram o começo da prática, que foi lá em 2014, nos ateliês do IAL, né? E os registros eles eram bastante interessantes, porque eles abarcavam as vivências compartilhadas no cotidiano, eles são sempre desenhos espontâneos, e eles desencadeiam uma sucessão de referências. Então, um desenho começa lá em 2014, em 2015 alguém continuou esse desenho, em 2016 alguém fez uma intervenção nesse desenho. Então, criou um paralelo entre as histórias das turmas, porque cada ateliê é de um ano. Então, quem está no primeiro ano vai para o ateliê 2, no segundo ano, quem estava no ateliê 2 vai para o ateliê 3, né? O grupo 4, o outro grupo trabalhou a forma de expressão, que eles identificaram o caderno de desenho produzido na graduação em Arquitetura e Urbanismo. O curso de Arquitetura e Urbanismo lá em São Carlos, ele tem o desenho à mão, é algo muito forte. Então, desde o primeiro ano, eles constroem um caderninho, eles costuram um caderno, e eles levam esse caderno para tudo, para aprender o desenho de percepção, para aprender desenho de observação, para fazer, construir percepções da cidade, e vira uma prática, não para só nas disciplinas de desenho no primeiro ano. Eles levam para as viagens acadêmicas, então vira, inclusive, um processo de registro da evolução da própria percepção, da habilidade de percepção do aluno de arquitetura a perceber a cidade, a perceber a paisagem, a perceber a arquitetura. Um outro grupo trabalhou na categoria lugar, mas especificamente o espaço ideal, e aí eles apelaram para os memes de internet, então eles criaram os memes Starter Pack, alguns memes Starter Pack, criaram alguns outros tipos de memes especificamente sobre IAL. Então, esse aqui é o Starter Pack das viagens didáticas do IAL. Então, tudo que você precisa saber, tudo que envolve
você fazer parte de uma viagem didática. Então, é legal porque olha como as coisas aparecem. O caderno de desenho está aqui, né? Então, algo que um grupo especificamente inventariou aparece em outro inventário, está aqui, né? Aí tem desde da garrafinha d'água, protetor solar. E é legal porque ao mesmo tempo que se parece alguma coisa ingênua, mas ele traz todas as informações que precisam para operacionalizar a prática de uma viagem didática. Não é qualquer sapato, você precisa de um tênis confortável, você precisa de um boné, você vai tomar sol, você precisa de um moletom, se tiver frio, você precisa tomar água, você precisa passar protetor solar, você precisa de dinheiro, você precisa de câmera fotográfica no celular para registrar. Então, parece uma coisa muito ingênua, mas não é nada ingênuo, né? É muito complexo. Trago aqui os resultados de 2022. Um grupo inventariou a rodoviária de São Carlos. Também é algo que a gente já havia aparecido em um outro inventário, né? Então é muito legal, às vezes, as coisas aparecerem repetidamente em vários inventários, porque isso reforça a condição de referência cultural, reforça a condição de patrimônio. E eles usaram também muita linguagem audiovisual. É que por conta de tempo eu não trago, não dá tempo de trazer, mas depois eu recomendo entrar no Instagram. Mas o grupo fez vídeos do deslocamento de 5 cidades diferentes, que cada membro do grupo era de uma cidade. Então, da cidade de origem até a rodoviária. E a experiência de esperar o ônibus na rodoviária. É bem legal, bem bonito. E também, se tratando de um curso de arquitetura, é óbvio eles exploraram a questão da própria arquitetura moderna do edifício, né? Então, aqui eles desenvolveram uma colagem, porque o sistema construtivo da rodoviária é a repetição desses pórticos em concreto armado. Na categoria celebrações, eles inventariaram o Arraial, que é a festa junina do Ial, que acontece em agosto. Ela não acontece em junho, e isso é muito legal, porque junho é um mês péssimo para você fazer uma festa universitária, porque é final de semestre. Então eles postergam para agosto, então só aí já é uma especificidade dessa festa. E são os próprios alunos que organizam, os próprios alunos da arquitetura que organizam, mas essa é uma festa que reúne, inclusive, os alunos dos outros cursos, acaba indo lá para o IAL. Cada ano também se responsabiliza por alguma coisa, então o primeiro ano se responsabiliza pela comida, o segundo ano pela música, cada ano eles organizam dessa forma. E os recursos que eles arrecadam, eles usam para as viagens didáticas. Então, mais uma vez, para fazer viagem didática precisa de dinheiro, está lá no inventário, essa é uma das formas que eles recorrem. Um outro grupo inventariou a Praça 15, que é uma praça bem próxima do campus lá, porque o campus da USP lá em São Carlos, onde está o IAL principalmente, ele fica no centro da cidade, está no centro da cidade. Então, na Praça 15 tem várias coisas em volta. Para quem não conhece, tem o Canzu, que é o que mais famoso lá em São Carlos. Tem uma gelateria, e nessa praça ocorria troca de figurinha, é bem famosa. Óbvio que apareceu o Tusca, e é engraçado porque ele aparece em 2021 sob um viés muito das festas. Já em 2022 ele aparece muito sob o viés das competições esportivas. Então foi muito legal também ter aparecido nos 2 anos e como que cada grupo deu, o que cada grupo deu de foco. Enquanto um grupo deu muito foco para a festa, porque são shows, são vários shows, várias festas noturnas, o outro grupo deu muito ênfase para a competição esportiva. E foi no final de 2022, estava acontecendo simultaneamente ali com a Copa do Mundo. Naquele momento também eles estavam muito empolgados porque era o primeiro ano depois da pandemia, então foi um Tusca bem memorável, assim, 2022. Aconteceu no período da disciplina, então esse material aqui é bem atualizado, acho que aconteceu. Não acontece isso, eles ficam num lugar de terra batida, então chove, vira lama, eles fazem deles nada na lama, eles jogam o chinelo pro alto.
Enfim, aí tem os hinos, porque existe uma rivalidade entre a Atlética da USP com a Atlética da Universidade Federal. E o outro grupo inventário é o Cine São Carlos. E aí isso é legal porque também sai do campus, né? É um patrimônio universitário que não está no campus. O Cine São Carlos é um cinema de rua. E ele surge ainda como um cinema que foi resgatado pela turma da Federal. E ele surge também trazendo filmes alternativos, que não são os blockbusters, né? Então, e ele tem preços acessíveis por ser um cinema de rua, né? É uma organização coletiva que mantém o cinema. Então, é outra proposta de cinema. E ele fica no centro da cidade. Então, foi bem legal porque os alunos produziram, que inventariaram, eles utilizaram a linguagem do cinema para produzir inventário. Então, cada um desses ícones aqui é um videozinho. Então, é um videozinho onde eles se apresentam, um videozinho que eles contam a história, um videozinho que eles contam como é o cinema hoje, o caminho que eles fazem da UFP para chegar até o cinema, o que esse cinema representa e o porquê que o grupo escolheu fazer sobre o cinema. Então, assim, durante a experiência, durante as ações, os alunos eles realmente identificaram, interpretaram e se apresentaram o patrimônio cultural da USP por meio de um processo de educação patrimonial. E esse processo de educação patrimonial ele foi fundamental para que eles pudessem teorizar os conhecimentos do cotidiano. São conhecimentos que já existiam, eles já sabiam, mas ele não estava teorizado, ele não estava organizado. Então, durante esse processo, eles puderam organizar e, mais ainda, comunicar esse conhecimento por meio do Instagram. E com esse rol de bens, fica evidente aqui, como as meninas já tinham dito na apresentação dos roteiros, que o patrimônio da UFP vai muito além dos acervos, das coleções documentais, das coleções artísticas, dos museus universitários, dos edifícios salvaguardados, né? O patrimônio cultural da UFP é muito maior, vai muito além disso. E também a gente pode observar que a universidade, né, o espaço universitário, ele está representado ali como uma interface, né? Porque é a forma com que os alunos universitários se apropriavam daquele espaço, quais as práticas aconteciam ali. E isso daqui a 10 anos pode mudar, daqui a 20 anos nem se fala, né? Então, esse é um recorte daquele momento que aconteceu. Mas isso é importante para a preservação da própria memória institucional. No caso ali do IAL, especificamente, o IAL está passando por uma reforma, por um processo de ampliação e de reforma. Então, muitas das coisas que estavam retratadas ali em 2021 e 2022, elas não podem acontecer no espaço que elas aconteciam. E aí? Como é que vai ser? Então, esse inventário ele acaba ganhando uma dimensão maior do que de quando ele foi criado, ele acabou se tornando um instrumento de gestão, ou seja, os alunos eles têm uma referência, agora documentada, de como essas coisas aconteciam, se eles querem que isso continue acontecendo ou não, isso é uma coisa que é a autonomia dos alunos para resolver, mas eles têm um guia, uma referência de como eram operacionalizadas as práticas. Então, por exemplo, aqueles desenhos nas paredes, eles não existem mais. E a única forma que ele foi documentado está aqui nesse inventário. Porque foi demolido aquelas paredes onde eles estavam, né? Então, e aí? Como é que vai ser? Bom, essas ações de educação patrimonial na universidade, elas ganharam a escala da cidade, nós fizemos outras coisas que estão, e todas elas estão sistematizadas nesse livro, que eu e a professora Simone Visioli publicamos, e onde tem a concepção das ações, as metodologias empregadas, os resultados, né? E aqui eu deixo disponível para quem quiser acessar. O primeiro é o acesso ao inventário no Instagram, então está lá disponibilizado no Instagram. O segundo é acesso à minha dissertação, especificamente, e o terceiro é o acesso ao livro. O livro está no portal de livros abertos da UFP, também está livre para download. Ok? Obrigado, gente. Desculpa se eu passei do tempo. Vai fazer o Vamos agora no Cine Arena. O Cine é pedagogia histórica,
atuou durante muitos anos como docente no ensino fundamental. Desde 2012, ela é curadora do Centro Histórico Cultural Mackenzie. Pós-graduada em Educação, Arte e História da Cultura, especialista em Museologia e Curadoria e é mestre em Museologia, tem um programa de pós-graduação em Realidades em Museologia e Curadoria. Obrigado, Cine. Olá, boa noite a todos, a todas. Quero agradecer ao CPC, ao Gabriel, por esse convite, por essa honra de estar aqui compartilhando com vocês esse assunto. E ouvir as meninas, ouvir o André, foi muito bom, porque a gente acaba achando que a gente faz uma coisa, mas tem mais gente fazendo, né? Eu acho que isso é muito proveitoso, né? E esse é o espaço para a gente compartilhar. Então, antes de falar da minha pesquisa, eu queria contar um pouco para vocês do que é o Centro Histórico e Cultural Mackenzie, mas principalmente dessa parte do cuidado com o patrimônio que a gente tem. A gente não tem um campus tão grande como a USP, nem agora que o Centro Histórico está cuidando também das outras mantidas, das outras faculdades que a gente tem fora de São Paulo, mas dentro do campus Higienópolis do Mackenzie a gente tem um patrimônio que é tombado. Toda a parte antiga, toda a parte mais antiga do campus ela é tombada. E a gente faz um trabalho de educação patrimonial dentro do campus, mas que é oferecido para o público externo também. Então, a gente sempre começa explicando um pouco o que é a questão do tombamento. Nosso campus é tombado desde da década de 90, 1990, então tem um tempinho aí. Então, a gente sempre começa explicando o que é essa questão, quais são os cuidados e como isso funciona. E aí a gente tem... mostra no mapa que faz parte do nosso acervo toda a parte que é patrimônio, que é tombada, né, pelo nosso conjunto arquitetônico. E se vocês repararem, a flechinha, a gente tem aqui, olha, tem uma USP aqui pertinho na nossa frente. As meninas já falaram da guerra, ai, gente, não foi nada. Eu sou do outro lado do muro, né? Vocês estão de um lado da rua, do lado do par, eu estou do lado ímpar. Só um recorte aqui. Tem muitos grupos de escola que a gente combina, faz um passeio muito interessante. Que eles vêm a pé, eles entram no Espaço Maria Antônia e depois eles vão no Mackenzie. Ali a gente tem um pesquisador residente nosso, que a gente brinca que ele é um patrimônio vivo, que ele foi aluno, ele foi professor, foi diretor da escola de engenharia, foi vice-reitor e estava lá, né, na batalha. Então, ele também conta um lado, é muito interessante, é muito proveitoso esse passeio, que a gente vê os dois lados, né? Na primeira vez eu brinquei com o pessoal, falei, eu vou aí para ver o que vocês estão falando da gente. E ele falou, tá bom, então eu vou depois ver o que vocês falam de mim. Então, foi são bem interessantes esses compartilhamentos de visões. Toda essa parte roxa, então, é o que é tombado. E aí a gente vai mostrando, né, quais são os primeiros. Essa foto de 35 já tem prédios que não existem mais, esse que está aí, por exemplo, já não existe mais. Então a gente vai falando de toda a ocupação do campus, né? É interessante a gente falar que o muro e o bosque também são patrimônios que são tombados. E aí a gente passa por todos estes, inclusive nessa foto. A gente tem também algumas obras de arte e alguns monumentos que também são considerados patrimônios que o Centro Histórico cuida. Aí vocês podem ver que nessa foto de 35 nem existia ainda o que hoje é o edifício que abriga o auditório. E aí é a FAO Mackenzie, que foi construída onde era o prédio mais antigo do campus, que era de 1885.
Então, hoje o Centro Histórico, que é o edifício Mackenzie, ele é o número 1, é o prédio 1, o da esquininha, porque ele é o mais antigo no campus. Esse ano a gente está comemorando 130 anos do início da construção dele. Inclusive, vou aqui fazendo uma propaganda, porque no segundo semestre eu vou mandar os convites, mas a gente vai fazer uma exposição sobre isso, sobre a ocupação de Higienópolis, que a gente já está em Higienópolis desde 1885, né? Então, como a gente acompanha essa expansão? Aí é um outro monumento, que é uma homenagem ao primeiro presidente, e aí as nossas redes sociais. O Centro Histórico existe já há 25 anos, há mais de 25 anos, e ele é responsável, então, por preservar e cuidar de toda a nossa memória histórica. São mais de 500 mil itens no nosso acervo, a gente está em processo de digitalização dele. Depois eu vou entregar para vocês, a maior parte deste acervo já está digitalizado, a gente tem um site, Memória.Mackenzie, que vocês podem consultar e saber um pouquinho mais sobre essa nossa história. Este passeio histórico me levou à discussão para o meu mestrado, né? Porque a gente tem um programa que se chama Mackenzie Passou Por Aqui. Porque antes de chegar em Higienópolis, o Mackenzie teve outros 3 endereços. Então, no bairro da Luz, que foi a casa do patrão de missionários americanos, onde começa, onde a Mary Ann Chamberlain, né, esposa do pastor George Chamberlain, começa o embrião da escola. Depois ali a gente vai para a Rua Líbero Badaró, onde existia a primeira igreja presbiteriana, então a escola funciona em cima dessa igreja. Vocês sabem, o Mackenzie pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. E depois ele vai para o centro, para a esquina da São João do Ipiranga, ali no Largo do Paissandu. Lá fica 30 anos e aí começa a expansão para Higienópolis. Começa em Higienópolis com o dormitório masculino, que era o internato dos meninos, e depois com a construção do que hoje é o prédio 1, né, do edifício Mackenzie, para a escola de engenharia, que vem a ser a primeira escola de engenharia não pública do Brasil e a terceira escola de engenharia no Brasil, né? Então é o curso mais antigo que a gente tem lá. Então, completando 128 anos já o curso de engenharia. A gente é um pouquinho mais antigo. Você pode colocar o televisão? E aí a gente tem um programa que chama Mackenzie Passou Por Aqui, para identificar na cidade esses pontos por onde o Mackenzie tinha passado. Só que a gente amplia um pouco isso, falando de algumas trajetórias dos nossos arquitetos, principalmente, e engenheiros. Porque o nosso curso de arquitetura é de 1917, dentro da Escola de Engenharia, depois de 1947, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, bem próximo dos cursos da USP. Então, aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo foi projetada ou por maquincistas ou por arquitetos uspianos, né? E construídas por engenheiros ou construídas medidas, né, por engenheiros maquinzistas e engenheiros da USP. Então, a gente tem essa divisão. Então, eu fiz um recorte de algumas trajetórias, no caso, eu fechei, né, na cidade de São Paulo como inteira, partindo do nosso acervo, né, numa busca de pensar, considerar o nosso acervo um acervo ampliado por meio dessas construções que estão pela cidade, que foram pensadas por maquinzistas, no caso. Então, a gente tenta reconhecer, acrescentar, né, o que vocês falaram, de o que acrescentar nesse roteiro que as pessoas falam. Então, o objetivo é acrescentar o tipo de formação, o perfil desses egressos, por que essa cidade foi construída, foi verticalizada dessa maneira,
quem eram esses professores, de onde eles vinham, quem foram esses alunos, né? E como, que legado foi deixado nesse processo de urbanização da cidade de São Paulo. E aí, vocês sabem como são os estudos, as pesquisas, a gente tem que fechar num ponto, né? Então, eu fechei no centro histórico da cidade para também fazer uma relação com o Mackenzie. Todas as imagens aí são do nosso acervo. Então, os objetivos entender, reinterpretar, responder, compreender limites e possibilidades de um centro de memória em sua atuação extramuros, que é bem disso o que vocês também estão fazendo, né? Como a gente reinventa, como a gente reinterpreta o que a gente tem, no caso do museu, dentro do museu, mas extramundo, né? Saindo do museu, como isso se faz presente. Essa foto eu trago com muito carinho. Esse senhor, ele se chama Gilberto, ele é um antigo aluno. A gente perdeu o contato, não sei se ele faleceu ou não, mas ele é de uma turma da escola de engenharia. Ele se formou na década de 1930, para vocês terem uma ideia. E ele ia lá sempre, frequentemente. E ele via essas fotos, eu lembro desse espaço. Ele estudou desde o internato lá. O pai deixou com 10 anos e ele saiu com 20. Então ele passou assim, todas as primeiras experiências dele dentro do Mackenzie. E aí a gente faz, partindo dessa experiência, esse é um passeio histórico ocorrendo, presencialmente, partindo nas observações de comunicação do acervo que a gente já realiza por lá. E uma pesquisa bibliográfica, falando sobre um pouco da trajetória do Mackenzie e também sobre museologia, o mestrado é da área de museologia. Aí, essa minha pesquisa foi dividida em 3 capítulos. Eu teria um capítulo também de prática. A gente faria esse percurso. Até eu contei com a ajuda do meu amigo, turismólogo, o Léo, que está aqui, que também é museólogo hoje. Para a gente definir um roteiro, a gente faria esse roteiro, mas foi na época da pandemia, então não pude ter roteiro e eu tive que dar uma mudada aí no percurso também do trabalho, Então, lógico, no primeiro capítulo, falando sobre a história de mais de 150, uma quinta de 1870, então são já 154 anos de história praticamente. Começa numa residência, como o pensamento dos pedagogos que vinham de uma vivência protestante, de uma cosmovisão protestante, como eles viam, quanto isso impactou na educação aqui, não só da cidade de São Paulo, mas também do estado. Para vocês terem uma ideia, o Mackenzie é a primeira escola mista aqui no Brasil, é a primeira escola a ter jardim de infância, não existia. Então, ensino, educação infantil, prática de esporte para as meninas, Então, se hoje as meninas participam do TUSTA e das outras atividades, começou lá para mas não tinha essa prática, mesmo nos colégios só de meninas, as meninas não tinham práticas de cultura física, Então, o primeiro capítulo ressalta essa história, como isso interfere no processo de urbanização. Aí depois a gente fala um pouco sobre as ações museológicas que o Centro Histórico faz, na salvaguarda da memória institucional, e fazendo um paralelo também com a importância da criação de um centro de memória, que ele é de 97, tudo ficava perdido, espalhado, como a gente vê hoje. Eles falaram, fica cada coisa no seu lugar, e que visão as pessoas têm disso, onde isso está guardado, Está só nas memórias orais. Então, a gente reuniu, a partir de 97, toda essa documentação. Só um parênteses, hoje a gente cuida não só da memória
do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mas também a gente está cuidando da memória de alunos de egressos, principalmente arquitetos e engenheiros, que tiveram, que se destacaram. Então, a gente tem agora lá, a gente recebeu um acervo, uma boa parte do acervo do engenheiro Alberto Botti, que era um Botti do BAN, eles são maquinzistas. O BAN faleceu, né, mas o Alberto Botti doou o acervo dele, o acervo do arquiteto Tito Lívio. Agora a gente vai receber, tem mais um que a gente vai receber. E do engenheiro Roberto Zúculo, que é responsável pela construção de várias estradas e da maioria das pontes aqui das marginais, né? Então a gente tem esse tipo de acervo. E agora também a gente recebeu a incumbência de tratar e guardar o acervo da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil também tem 165 anos aqui no Brasil, né, da chegada do primeiro missionário. Então a gente está resgatando isso também. Né? Também é muito interessante, porque agora sai só de São Paulo, né? Vai para a história do Brasil inteiro. Então, é só uma responsabilidadezinha a mais, mas também faz parte. E, por último, quais os limites e possibilidades da gestão de salvaguarda? Para que a gente tem isso, né? Qual o objetivo de ter isso? E aí vem essa questão, né, de propiciar o diálogo entre contemplação e análise reflexiva sobre este acervo, né, o que ele traz consigo. E aí, partindo disso, a gente criou também um mapa, um percurso pelo centro, que aí a gente privilegia todos os edifícios que também são considerados patrimônio cultural e arquitetônico da cidade de São Paulo, e todos esses são projetos de arquitetos maquinzistas, né? Então, a gente começa pelo centro, né, pelo Altino Arantes, vem para o Sampaio Corrêa, que é o primeiro edifício, né, o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo, e o projeto dele é do Cristiano Stock, que vem a ser o fundador da FAO Mackenzie. Aí a gente passa pelo Vale do Anhangabaú, pelo Brícola, que é o antigo mapping, Casas Bahia, né? Aí a Galeria Metrópole, com toda a inovação que ela traz para o cenário da cidade. Depois o Normanda, a Vila Normanda também, que tem todo um sentido, né, de aberto, espaço aberto. O próprio edifício Itália, o edifício Copan, que é um projeto do Niemeyer, mas ele foi continuado por maquinzista. Chega no edifício João Calvino, que era a antiga sede da Nestlé, que é um prédio do Botti Ruban, e hoje ele funciona, hoje ele é do Mackenzie, e lá está toda a diretoria, né, a direção, a reitoria, o mandato para a igreja, e a pós-graduação é toda nela. E entrando no campus, chega-se no edifício Mackenzie, que é a sede do centro histórico, né? Então, dentro desse cenário, o que a gente acrescenta nesse roteiro? Tudo aquilo que eu falei lá no começo. As questões da urbanização, da verticalização da cidade, quem foram esses arquitetos, o porquê desse tipo de construção e os usos das construções. Sim, a potencialidade da comunicação de um acervo urbano vai muito além daquilo de só a materialidade dele, né? Então, possibilita, né, uma reflexão crítica. E eu feliz que vejo isso no trabalho que vocês fazem aqui, no trabalho do André também, essa questão da reivindicação dos espaços, né, dos usos. E aumenta, né, o nosso desafio de salvaguarda, porque essa memória maquinzista transborda o que a gente tem ali, porque são muitos alunos que por ali passam.
quando vocês falaram que às vezes vocês encontram antigos alunos e professores que têm outras histórias sobre aquilo, né? E que construíram coisas fora, depois que saíram da formação na USP, no Mackenzie, em São Carlos. A vida profissional deles continuou, e é isso que a gente quer explorar nessa memória, né? E a gente faz também, lógico que assim, o contraponto, né, dessa Mackenzie na cidade, que chama atenção para esses lugares de memória, alguns deles são demolidos para a construção de outras memórias, né? É o que o André acabou falando aqui, o espaço que eles viram. Já foi demolido uma parte, está sendo construído outra coisa. O que fica, por quê, né? Essas coisas acontecem. E eu termino colocando essa fala, né, da Alma, que os museus não são ilhas no espaço, né? Eles devem ser considerados um texto da vida fora das suas paredes, né? E é o que acontece com a nossa formação, nosso estudo também, né? E, paralelo a isso, eu terminei mestrado no ano de 2022, também peguei a época da pandemia, e aí a gente já tinha um projeto que é um percurso pelo bairro de Higienópolis, porque esse recorte eu fiz no centro, mas a gente tem um recorte no bairro também. E a gente fez um primeiro teste do Mackenzie passou por aqui, na Jornada do Patrimônio, 2 professores da FAO guiaram os grupos e, assim, para a gente ter um percurso melhor, eles já documentaram mais de 100 edifícios só em Higienópolis, feitos por antigos alunos egressos da FAO Mackenzie. Então, a gente separou 10 prédios que a gente conseguiu trazer o mapa, 10 prédios que a gente fizesse um percurso, 10 prédios em 2 quadras. Né? A gente saiu do Mackenzie, foi pela Avenida Higienópolis, subiu a Sabará e voltou pela Maranhão, passamos na FAUSP, passamos por ali. Só nessa quadra a gente separou 10 prédios que são considerados marcos da arquitetura, principalmente da arquitetura moderna, né? Então, explicando isso. Só para a gente ver um pouquinho dessa potencialidade também. Então, esse é um projeto que tem continuado, né? E estava conversando um pouco antes, agora, quando a gente começa a fazer pesquisa, a gente não quer parar, né? Então, eu estou pensando já no caminho de doutorado, mas agora falando um pouco mais sobre a área, a gente fala educação patrimonial, mas a gente falou mais um pouco sobre patrimônio, né? Quero falar um pouco mais sobre a educação, sobre a cidade, né? E lá no Centro Histórico a gente faz parte também de uma cátedra da ONU que fala sobre cidades educadoras. Tem vários estudos sobre isso e é nisso que agora eu também estou querendo me aprofundar. Eu acho que era isso. Obrigada. Eu trouxe um marcador para vocês. A ânsia e a necessidade de passar informação sobre o patrimônio. Afinal, existe um conjunto de informações sobre cada um desses bens, sejam os bens consolidados, tradicionais, acautelados oficialmente pelos órgãos de preservação, sejam aqueles que a gente está inventariando como os São Carlos, que a gente acabou de inventariar. Existe um conjunto de informações sobre esses bens, a gente tem uma ânsia de passar essas informações, e a tensão entre essa ânsia de passar a informação e a tentativa e o desejo de construir uma experiência de vivência daquilo que está efetivamente sendo vivido enquanto patrimônio. Quer dizer, sejam os edifícios, os monumentos, o patrimônio mais tradicional, sejam as práticas culturais, enfim, sabe, que estão sendo inventariadas. Ou seja, quando a gente passa a informação, parece que existe um processo de esvaziamento da experiência, porque ela está fechada, concluída, reduzida das suas contradições, esvaziada dos seus conflitos. Enfim, é um conjunto de informações que está dado, mas o patrimônio é vivo, o patrimônio é performance, ele está replado de suas contradições. Então, como é que a gente, para além
desse desejo, dessa necessidade de passar informação, produzindo roteiros, itinerários ou outras ações, enfim, de desenvolvimento social, de educação, enfim, como é que a gente pode construir experiências mais do que passar informação e até, no limite, deixar de passar informação para se focar na experiência. Enfim, tu também acho que no trabalho que vocês envolvem, acho que eventualmente essa tensão pode aparecer. Falo muito isso porque gosto também do trabalho do educador Jorge La Roça, que ele faz justamente essa oposição entre informação e experiência, enquanto que se limitar à informação tende a esvaziar a experiência oficiais. Pode falar que eu estou fazendo uma polarização muito grosseira, porque tem todo um espectro das duas coisas, mas eu sinto um pouco essa tensão. Se vocês comentassem isso. Obrigado. Vou falar um pouco da minha experiência. Primeiro, acalmar o coração do amigo de aventurista. Desculpa, eu esqueci o nome. Jorge, lá no Centro Histórico Elemento do Mackenzie, a gente tem essa preocupação. Inclusive, eu estou começando a fazer um curso de guia, porque esse da rua a gente fez um piloto, e foi um dia, mas justamente, daí entra um pouco no que o Gabriel falou. Eu trabalho como educadora no museu, né, no curadoria, e essa é a minha parte. E esses passeios que acontecem lá dentro são esse momento, né? E aí a gente tem algumas práticas que são os passeios com uma palestra ou numa visão mais de diálogo. E é isso que a gente procura sempre, né? Então a gente recebe muitos grupos de turismo, tem vários roteiros que passam de Genópolis e entram no Mackenzie, e por se tratar de uma memória institucional, como também é um patrimônio da USP, da Universidade de São Carlos, é uma questão muito patrimonial, não é um bem coletivo. Quem tem ligação com o Mackenzie é porque ou estudou lá, ou conhece alguém que estudou lá, né? Mas a gente recebe grupos não necessariamente que conheçam, que tenham alguma relação. Então a gente parte muito, isso é o que você falou, é muito importante, porque eu preciso saber da experiência dele, do que ele tem como, no caso, como escola, conhecimento sobre escola, para depois eu falar o que a gente faz ali, né? Então, é muito importante. E existem algumas estratégias, e lógico, também a gente corre contra o tempo. Porque se você já saiu de um grupo aqui, tem grupo que dura 5 minutos, mas tem grupo que acaba levando 1h30, 2 horas, você fala, gente, vamos mandar porque vai fechando. Então depende muito também dessa recepção, mas há que se ter um equilíbrio. E eu acho que a produção de livreto, do papel, do áudio-guia, você fornece conteúdo que não necessariamente você precisa falar. Então, acho que isso é um facilitador. E aí, a sua questão era sobre como você tinha feito a sua questão. E você enxerga com responsabilidade nos sujeitos que vivenciam as Sim. sobre a educação patrimonial? Mistura com isso, né? Depende muito da abordagem. Porque pode ser uma coisa muito chata de eu ficar, como aqui eu mostrei, só data, nomes e tal, que você não vai gravar. Mas tudo isso que a gente faz dentro do Mackenzie, que a gente está tentando replicar fora, a gente faz com jogos. Então, por exemplo, no Mackenzie, todos os americanos têm o costume de nomear todos os prédios, dar nome de pessoas, né? Então, homenageando alguém. Então, todos os 50 edifícios que tem no Mackenzie, não só em São Paulo, mas os Mackenzie no Brasil inteiro, tem nome de alguém. Ou é um personagem da história do Mackenzie, ou um personagem da história da Igreja Presbiteriana. Então, a gente tem um caça-palavras, a gente tem alguns jogos que, quando o grupo vem até a gente disponibiliza isso para ter esse... E dentro desses jogos, a gente também vai colocando, né, para as pessoas a importância da preservação, do cuidado,
principalmente em uma era que a gente está vivendo aqui em São Paulo ultimamente, que hoje você passa, tem uma casa, amanhã não tem mais. Então, assim, na rua da minha casa, a construtora comprou um prédio. Era um prédio de 18 apartamentos. E eles demoliram um prédio de 18 apartamentos e vão construir um novo. Então, assim, né, um marco, né? Eu estou em Genópolis há mais de 30 anos, aquele prédio estava lá. Passei sexta-feira, estava, domingo não estava mais. Então, assim, o que a gente está fazendo, né, nos nossos bens materiais? Então, a gente trabalha isso com jogos, com interações. Essa é a importância, ainda, eu vai concordar comigo, do educativo, né, do setor educativo, tanto dos museus como nessas práticas que a gente está fazendo. Bom, eu vou tentar responder de uma vez, né? Eu acho que, no meu caso, para falar de educação patrimonial, é um pouco mais fácil, porque eu estou trazendo uma experiência em sala de aula. Estou trazendo uma experiência que acontece em sala de aula. Mas, assim, eu acho que o princípio de tudo é criar para a educação patrimonial, no caso ali, é inverter a sala de aula tradicional. Né? Não dá para a gente trazer sala de aula tradicional para trabalhar com educação patrimonial mais no século XXI, não dá mais. Isso nem o processo educativo da vida. Né? Eu tenho algumas experiências como docente e não funciona. O que funciona é a gente inverter o padrão de sala de aula. Então, assim, quando eu digo que, infelizmente não dá tempo, mas quando eu digo que eu desenvolvi um processo educativo em 3 etapas, a primeira etapa é só escuta. Eu não falo nada. É só de escuta. É lançar reflexão para o aluno desenvolver, elaborar sobre aquilo. Então, a primeira etapa, o que foi? Pensa no cotidiano de vocês, tá? Pensa no cotidiano. Pensa num lugar que você faça alguma coisa importante da sua rotina como universitário. O que é? O que você faz? Mas eu acho, e aí também, aprendendo um pouco o que o Gabriel está falando, no meu caso específico, a grande contribuição, eu acho que foi trabalhar com linguagens de representação, que não foram só verbal tradicional. E aí entra no que você está falando como experiência. Porque se o verbal, né, já ia ser por si só, cada aluno ia trazer a sua percepção. Quando a gente fala de uma linguagem de representação por desenho, por exemplo, aí está sendo mais única ainda, né? Porque é muito mais difícil para o outro espectador fazer uma interpretação daquele desenho do que se fosse uma linguagem verbal tradicional. Então, eu acho que no meu caso, o grande ganho que a gente teve foi exatamente isso, trabalhar com linguagem de representação. Várias pessoas perguntaram para mim, nossa, mas e as fichas de inventário? Onde está? Gente, nós fizemos ficha de inventário, está tudo documentado, mas essa é a precisa comunicar as fichas de inventário? O que elas iam contribuir para a gente falar desse patrimônio? Ia contribuir mais eu comunicar por ficha de inventário, ou eu pegar todo aquele conhecimento que está sistematizado na ficha de inventário e pensar, vamos fazer um inventário no Instagram. Mas para isso, eu teria que considerar a informação e também teria que considerar a experiência. Não só a experiência de quem pratica aquela atividade, mas a experiência de quem vai ver no Instagram. Então, no Instagram, não dá para fazer ficha. Não dá para fazer ficha no Instagram. E aí, cada grupo conseguiu conciliar aí os recursos audiovisuais, recursos fotográficos, recursos de desenho, que tinham mais habilidade, para conseguir comunicar. E o resultado do trabalho é maravilhoso. É muito mais legal que ficha de inventário. E aí, assim, a ficha de inventário, ela tem um papel importante, porque ela faz parte ela é uma etapa da construção do conhecimento, ela é uma etapa do processo educativo,
Mas é aquele velho esquema, assim. Tá, é igual quando a gente faz pesquisa, a gente coleta 1 milhão de informações. A gente lê 1 milhão de referências bibliográficas, a gente usa tudo. Não usa. Não vai tudo lá para o nosso trabalho final, não cabe. Então, assim, a gente também tem que saber fazer essa seleção de informação. E aí, eu acho que isso também foi um papel desafiador para os alunos, porque entra também na própria lógica do patrimônio, que é o que a gente quer preservar e o que a gente não quer preservar, porque a gente não vai preservar tudo e a gente não precisa preservar tudo. A gente tem coisa que a gente precisa, entre aspas, esquecer para a gente continuar, viver dinâmico. Então, a mesma lógica de de operação dos valores é a lógica de operar que informação que é importante eu saber para esse patrimônio. Então, assim, quando eu trago aquele meme Starter Pack, eu falo assim, que ele parece um livro ingênuo, mas ele não é nada ingênuo. Precisa ter muito conhecimento sobre aquilo para chegar naquele nível de abstração, para chegar naquele nível de interpretação do patrimônio. Não é um terreno jogado lá. É a experiência do aluno que fica andando o dia inteiro pela cidade e ele sabe, e a menina sabe se ela for de sapatinho, ela vai sofrer. O menino sabe se ela for de chinelo, vai sofrer. No Tusca, a mesma coisa. No Tusca tem um tipo de traje que tem que ir, um tipo de traje para a festa é um tipo de traje para ir para assistir os jogos é outro. Então, assim, parece uma coisa muito ingênua para quem acha que, para quem só repassa os olhos, parece uma coisa muito, mas não é nada ingênuo, é muito sofisticado. O nível de abstração que os alunos chegaram é muito sofisticado. E aí, aqui também, eu acho que, aproveitando a questão que você falou da educação patrimonial, é também trabalhar com o potencial dos alunos. Poxa vida, a maior parte dos meus alunos eram de arquitetura e urbanismo. Eles têm aula de desenho desde o primeiro ano. Por que eu não vou explorar uma habilidade que eles têm construído desde o primeiro ano? Para quê? Então, assim, eu também vai da percepção da gente pensar o que eu posso mobilizar ali, que eles têm habilidade, que eles sabem, para tornar esse processo educativo melhor, mais enriquecedor. E assim, eu acho que foi um processo de 6 meses, porque é um processo de um semestre, então eu acho que isso também é bom. A fase do livrinho a gente traz experiência em escolas, que é assim, coisa com 2 ou 3 encontros está rapidinho. Não dá para a gente exigir no nível que se chega. E aí também tem a questão da experiência. Não dá para a gente. Não vai ser tudo assim, que nem nos universitários. Não vai ter esse tempo disponível. Mas o que vai valorizar? Vai valorizar a experiência? Então tá, então vamos valorizar a experiência dos alunos desenhando. Eles gostam, as crianças gostam de desenhar. Né? E aí, com os universitários, foi muito legal, porque, assim, parece que não, mas mesmo na faculdade de arquitetura, eles chegam com aquela coisa do patrimônio, legal, igreja, não sei o que lá, e muitos alunos já estão no 3º, 4º ano e ainda estão reproduzindo isso. Porque os cursos de arquitetura vão ser essenciais, o que a gente chama de disciplina de patrimônio, não é para teoria e história da arquitetura do que disciplina de patrimônio em si. É teoria e história da arquitetura. Existe uma defasagem muito grande. Então, quando a gente propôs essas ações, houve uma quebra de estigma mesmo. Os alunos acabavam estranhos. Mas isso é patrimônio? Mas isso é patrimônio? Isso é patrimônio? Um amigo, Jorge, né, falou ali da participação, por exemplo, dos movimentos estudantis em São Carlos, apareceu na disciplina. Porque existem o centro acadêmico ainda é bastante forte lá. Só que assim, se vocês vissem o tamanho da lista de coisas que apareceram, tá na minha dissertação. Não dá pra gente, assim, eu não tive perna para inventar aquilo. Não tive perna. Mas é muita coisa. Então, assim, daria para um grupo de muita gente fazer isso durante muito tempo. Tem material para fazer muita coisa. A minha perna deu para fazer isso. Então, assim, eu acho que
que essa somatória de esforços que a gente está falando, eu fiz nessa comissão de São Carlos, acredito que está sendo feito aqui em São Paulo, tanto no Mackenzie quanto aqui no CPC, eu acho que vai trazendo uma dinamização assim do campo, vai trazendo também vai trazendo a gente para o campo do patrimônio especificamente, acho que tira a gente um pouco da teoria histórica de arquitetura, que a gente está muito preso, né? E eu acho que a gente está começando a colher esses resultados, a gente está vendo isso, né? Eu, por exemplo, acho que uma aluna que participou da disciplina lá em São Carlos, ela foi estagiária aqui do CPC, jogou por meus topeiros, então existe esse despertar da curiosidade até para o processo de formação do arquiteto urbanista mesmo, trazer outras experiências de patrimônio que não sejam só relacionadas à prática da teoria histórica. Enfim, já falei demais, acho que eu respondi. Eu ia comentar exatamente a mesma questão, que eu acho que a gente vem de uma educação que é muito pautada nisso de esse prédio é importante, que ele é de 1900 não sei quantas, o fulaninho nunca me dá nenhum ver, que era uma pessoa da aristocracia, tipo assim, sabe, que é muito distante da minha realidade. E aí, quando a gente tem essas outras propostas, e aí você abre os olhos, eu acho, para o que é patrimônio de fato. Né? Não é só um cara importante lá, não sei quantos anos atrás, tipo, as suas. Por que é importante? Por que é patrimônio? São as vivências das pessoas, sabe? Então, eu acho que quando a gente traz essas diferentes propostas, a gente também instiga a curiosidade e desperta o interesse dentro da área também, justamente porque sai um pouco disso que a gente acha que é. E parece que é uma coisa assim, só os iluminados intelectuais que vão entender essa questão, mas não, sabe, é uma coisa tão palpável, assim, e é isso, como que eu, tipo, busca patrimônio, sabe, que loucura, mas que legal, não é muito legal, sabe disso, e que você está vivendo e construindo também patrimônio, então eu acho que ter essas diferentes abordagens também são muito importantes para a gente entender de fato como o que é o patrimônio de fato e instigar a você querer ir mais atrás disso e querer lutar por aquilo também, sabe? Que é um bem nosso, não é só porque alguém falou que é, enfim, é uma coisa que a gente vive todo dia. Então, isso. Bom, complementando um pouco o que a Mary disse, eu concordo. E eu acho muito legal que o roteiro proporciona pra gente de conseguir conversar com outras pessoas. Meio que complementando o que ela disse, com o que o Gabriel falou, quando a gente está fazendo roteiro, a gente tem que pensar de maneira muito didática em diversos pontos. Tanto andando, como, por exemplo, a gente já fez um roteiro esse ano que a gente teve que pular um ponto do Carandijo, porque estava muito quente, as pessoas estavam com muito calor, e eu fiquei com medo delas passarem mal. Eu falei, não, vamos parar, vamos comer um pouquinho. Isso também vai na parte de se a gente vai priorizar passar muita informação ou priorizar a experiência das pessoas que ela está tendo no roteiro. E isso é interessante porque o último roteiro que a gente teve no centro tinha uma arquiteta aposentada e uma pessoa da geografia aposentada. E elas valorizavam muito mais as informações que elas estavam recebendo do que a própria experiência que elas estavam tendo ali no roteiro. Enquanto no último roteiro que a gente teve no campus Butantã, tinha um menino de 14 anos que queria fazer história. E ele valorizou muito mais a experiência que ele estava tendo do que as informações que ele estava recebendo. E é no meio disso que a gente vai conseguindo se moldar sobre como a gente vai fazer esse roteiro. E foi muito interessante, porque quando a gente chegou no prédio da História da Geografia, eu tenho uma chavinha de centro acadêmico, salinha, e eu perguntei se ele queria ver, ele quis ver, e a gente foi lá, eu mostrei para ele, e foi muito legal, porque ele foi extremamente empolgado, e eu acredito que até mesmo nessas mudanças que a gente vai fazendo no roteiro, conforme ele vai passando, faz a pessoa que está no roteiro valorizar muito mais a experiência e entender muito mais essa educação sobre o patrimônio, sobre os bens culturais, porque é uma coisa que você está vendo, as pessoas estão vivendo,
muito mais quando você almeja ou você já fez isso. É uma experiência muito interessante, é bem legal. E só comentando um pouquinho sobre o que você falou, eu acho muito importante mesmo essa coisa de guia, mas acredito que o roteiro que seja, ele é muito mais focado no debate do patrimônio do que em guia, isso só. Tanto que existem outros projetos da USP que são guias turísticos pelo campus do Tantã, e a gente não foca em guiar as pessoas e apresentar pontos interessantes, a gente foca mais no patrimônio aniversário. Tanto que quando a gente passa no CRUSP, a gente vai falar sobre a construção do CRUSP. Ele foi o primeiro prédio com aquele coisa pré-moldada. Eu não faço arquitetura, mas a gente foca bastante mais nesses debates culturais e sobre patrimônio do que realmente fazer um guia, sabe? Talvez seja por isso que não tenha ninguém aqui do turismo, mas é algo interessante a se pensar. Mas existem projetos da USP que são realmente guias no patrimônio. Acho que os colegas falaram muito bem. Eu só queria, acho que, comigo um pouco do que o Gabriel falou, que eu acho que é uma pergunta que se relaciona com a do Rodrigo, porque é sobre a experiência das pessoas que estão no roteiro, o que elas trazem para a gente, e o que a gente tem a oferecer para elas. Eu acho que essa talvez a sua questão seja a grande questão do que eu penso quando eu estou dando o roteiro, quando eu estou lá tentando passar as informações, que, não sei, você percebe mesmo na cara das pessoas se elas estão interessadas, se elas não estão, e a gente muda os roteiros. Eu acho que isso é um pouco a resposta que a gente dá a essas questões. Conforme a gente vai ganhando experiência, vai entendendo a resposta das pessoas, as discussões que surgem, as perguntas, os interesses, se a gente identifica o público, se é um público mais jovem, mais velho, se são pessoas que são da comunidade da USP ou se não são. A gente muda um pouco a abordagem de como a gente vai falar, de como a gente vai passar a informação, o que a gente vai deixar de falar. E eu acho que esses outros materiais, os áudios e as imagens que a gente começou a trazer, são parte um pouco dessa resposta de deixar as coisas mais abertas. Eu acho que os áudios, principalmente, porque eles são experiências sensoriais mesmo. Eles não são uma coisa tipo, esse edifício foi inaugurado não sei quando, construído por não sei quem. É a coisa sensorial, é a tentativa de trazer a vivência. E aí, eu acho que são formas que a gente tem encontrado de, enfim, responder essa questão. Vocês querem fazer suas perguntas? Acho que pode ser Invertidos. Bom, queria agradecer a presença de vocês. Acho que foi um debate super interessante. Eu também gostei muito de compartilhar as experiências que a gente teve com vocês. E acho que é isso. Bom, eu também agradeço a participação de vocês, inclusive também foi muito legal participar e ver projetos semelhantes. Eu adorei os projetos de São Carlos, eu achei muito legal. E eu adorei a sua tese da Mackenzie, porque acaba que parece que tem essa rivalidade do USP e Mackenzie, mas é extremamente interessante a gente olhar sobre esses outros institutos que não circulam só na bolha que a gente está, sabe? Então, eu realmente gostei muito da apresentação de vocês. Obrigada também. Acho que foi super interessante para a gente ter essa troca também. Às vezes a gente acha que a gente está meio sozinho fazendo uma coisa e acaba que tem várias pessoas com diversas abordagens diferentes. A gente pode muito aprender o que o outro está fazendo também. Então foi super interessante. Eu queria agradecer mais uma vez o convite do CPC, foi um prazer enorme. Agradecer também os colegas com quem eu dividi a mesa, foi um prazer apreciar os trabalhos que eu fico feliz de ver o que está acontecendo no campo do patrimônio. Me deixa bastante animado, empolgado.
Eu queria dizer que é uma satisfação também pelo fato de trabalhar na USP lá em São Carlos, né? E o pessoal às vezes esquece que tem USP. A USP o pessoal lembra só aqui em São Paulo, né? Então, para mim foi muito legal estar aqui, assim, existir essa troca, já faz um certo tempo que a gente está tendo essa troca, acho que é muito legal. Se pensar a USP é gigante. E ela é um patrimônio paulista, é um patrimônio do Brasil. E pensar essa pluralidade da USP mesmo, né? O que acontece aqui em São Paulo é completamente diferente do que acontece no interior, embora sejam experiências universitárias, né? Então, falando um roteiro, vocês estão vendo. Quem gostou do meu trabalho, acompanhe o inventário no Instagram, dá uma olhadinha também no livro que está disponível, está bem sintético. E é isso, mais uma vez. Obrigado pela companhia dessa noite. Também agradeço o convite, Gabriel, do Gabriel, e essa oportunidade. Lá no Centro Histórico, a gente tem um programa que chama Pesquisa em Debate, em que é conversa, né? Com o pesquisador. E esses momentos são muito importantes mesmo, né? Para a gente ver o que está sendo feito e como a gente está vendo, inclusive, com os quintais, né? Que passam ali na nossa porta. A gente só passa pelas portas. Mas a diferença é que você tem uma cidade universitária, São Carlos é uma cidade universitária, e a gente é uma universidade no meio da cidade, né? Mackenzie é uma universidade no meio da cidade. E parece que não, mas essa troca, né, das duas palavras fazem total diferença. Eu sou mackenzista, mas também sou uspiana, porque fiz meu mestrado lá. E eu fiz uma disciplina online na USP em Ribeirão Preto, no curso de enfermagem. Não sabe lá por quê. Mas era de pedagogia, de didática, então foi muito legal. Eu também nem sabia da USP de Ribeirão Preto, mas fiz uma matéria lá. Então eu tenho um pouco de USP também aqui dentro de mim. E convido vocês a também olharem as nossas programações, participarem, por mais que a gente esteja ali dentro do muro que a cidade nos impõe, mas os portões estão abertos sempre para vocês, tá bom? Foi um prazer, muito obrigada. Também outras publicações do Alfabeto estão disponíveis aqui, no lado. Também faço convite a todos de que está aberta nesse momento uma chamada nos trabalhos para um evento que a gente está organizando para a primeira semana de setembro sobre o patrimônio universitário. Então, está aberta uma chamada dos trabalhos para as sessões de publicações. Faço convite a você. O André vai estar. Enfim, está aberta a chamada de trabalhos. Também será a primeira semana de setembro. Fica o convite a todos, tanto para encaminhar trabalhos, tanto para ir ao evento, que será na Faculdade de Direito. Obrigado. E quarta-feira que vem, dia 15 de maio, haverá a abertura da nossa exposição, que é resultado do concurso de fotografias sobre o Brasil para todos. Obrigado, gente.